quando eu penso em perseverança na oração em meio às dificuldades, me vem na mente um homem de Deus, o senhor, chamado assim, senhor George Miller, de Bristol, século XIX, e foi um homem que venceu muitas dificuldades e que fez grandiosas coisas através da oração. Hoje, lendo na sua biografia, eu encontrei um relato interessante, porque George Miller, quando ele já tinha mais ou menos 300 órfãos na primeira casa, e ele começou a andar pelas ruas de Bristol, e ele começou a tirar todos os órfãos da rua e começou a sustentá-los. Só que tinha um detalhe: ele não tinha condição alguma, ele não tinha dinheiro. Então ele começou a ter uma vida de fé. Ele abriu mão de salário, de tudo, de esforço, e ele começou a pegar os jovens e criá-los. Começou a alugar casa, e uma certa altura ele já tinha 300 crianças no seu cuidado, e já estava vivendo pela fé, e Deus enviando sustento. E um dia ele estava com o seu amigo no seu escritório, o senhor John Townsend, e a governanta da primeira casa bate na sua porta e diz assim: senhor Miller, eu lamento dizer isso, mas nós não temos nada na despensa. Isso era cedo, antes do café das crianças irem para a escola, porque eles tomavam café para a escola. 300 crianças sem ter um pão na despensa. E George Miller olhou pela sua janela, e a filha do seu amigo, uma menina de 8 anos chamada Abigail, estava passeando no jardim. E ele, ao ouvir a fala da governanta, ele sai, ele pega aquela criança no braço, a pequena Abigail de 8 anos, e diz assim: vem com o tio que eu vou te mostrar uma coisa. E eles foram até o salão onde as crianças estavam, e todas aquelas crianças sem nada para pôr na despensa. Ele diz assim: crianças, nós vamos fazer a refeição daqui a pouco, vamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele nos deu. Então ele fez uma oração rápida ali, dizendo assim: Senhor, obrigado pelo nosso alimento, e que o Senhor nos abençoe, amém. Mas não tinha nada, não tinha nada na despensa. Não foi 5 minutos, alguém bate na porta. Pum, pum. Senhor Miller, quem é você? Eu sou o padeiro. Ontem às 2 da manhã eu me senti incomodado. Eu entendi que Deus estava me mandando trazer pão aqui para vocês. Eu não sei por que razão. Eu tenho aqui um monte de pão, está vindo mais 2 levadas ali. As crianças estavam comendo pão. Alguns minutos depois alguém bate. Tuf, tuf. Senhor Miller, eu sou o leiteiro. A minha carroça quebrou, eu não consigo consertá-la sem que eu descarregue. O senhor quer enviar uns 20 rapazes aí para ir buscar leite? Trouxeram 20 galões de leite. Através da oração. Você já acordou e não tinha nada na sua casa? E você confiou em Deus e orou a Deus, crendo que Deus enviaria? Eu creio que alguns de nós já. Eu já passei por isso. Agora imagina 300 pessoas, 300 crianças sem ter um pão, sem você ter um centavo, e você orar a Deus e confiar que Deus vai suprir. Isso é confiar em Deus. Isso é avançar de joelhos. É isso que significa a oração. Você confia, você ora, persevera, mesmo em meio às dificuldades. Tudo dizia não, e esse homem de Deus: Senhor, eu te agradeço, porque tu já me supriste. Que homem dedicado, que homem de fé. Por isso hoje é chamado assim de o apóstolo da fé. Certa feita, George Miller estava com seu amigo,
um homem chamado A.T. Pierson, e não tinha nada para comer no dia seguinte. Todos os seus órfãos dormindo. E ele disse assim, vamos orar, porque nós não temos nada na despensa amanhã. E o amigo dele fez questão de lembrar ele que o comércio estava fechado. Ou seja, não tinha nada, e além de não ter nada, tudo estava fechado. A probabilidade de suprimento era zero, humanamente falando. Porém, quando eles acordaram no outro dia, todas as crianças estavam fazendo refeição normal. E nem George Miller, nem o seu amigo ficaram sabendo. Porque alguém na noite anterior foi incomodado por Deus, Deus o despertou, pediu que ele enviasse suprimento para 30 dias para o orfanato. E eles não sabiam quem era, porque o benfeitor pediu para que não dissesse quem tinha feito. Oração, mesmo em meio às dificuldades, perseverança na oração. Outra história tremenda contada pelo Orlando Boyer no Heróis da Fé. Ele fala do testemunho de um evangelista inglês. E ele diz assim que uma certa feita estava viajando e ele ficou curioso porque o capitão do navio era um homem fervoroso, era um homem cheio de fé, era um homem que ao falar empolgava a palavra. E ele pergunta, capitão, o senhor é um homem diferente, o senhor tem uma fé sublime. E o capitão responde assim, meu amigo, eu não era assim, até que um senhor viajou comigo, o senhor George Miller de Bristol. E George Miller, nas suas muitas viagens, ele precisava estar na cidade de Quebec, porque ele tinha uma reunião importante. E ele me disse assim, capitão, eu preciso estar sábado à tarde em Quebec. E o capitão olhou e disse assim, o senhor é louco. O senhor olhou essa tempestade? E o capitão na cabine lutando, ele disse, capitão, eu tenho que estar lá em tal horário. E o capitão disse, isso é impossível, o tempo não vai nos permitir. E a história diz assim, que George Miller disse, capitão, o senhor não conhece o meu Deus. Capitão, vamos orar. O capitão ficou espantado e pensou assim, de qual casa de loucos esse homem saiu? E ele fez uma oração bem simples, ele disse assim, Senhor, muito obrigado, eu sei que o Senhor já fez a sua vontade, eu sei que a sua vontade é que eu cumpra os meus compromissos. Depois que ele terminou, o capitão tentou orar, ele falou assim, capitão, não ora, por duas coisas o senhor não pode orar, uma, o senhor nem crê, e duas, eu já creio que aconteceu. Capitão, levante-se e olhe o tempo. Quando o capitão saiu da cabine que olhou, o tempo estava limpo. Deu a tarde, eles chegaram no destino, George Miller cumpriu o seu propósito. E isso é perseverar na oração diante das dificuldades. Eu pergunto para você, nós não precisamos de uma gotícula dessa fé perseverante? Oh Deus, dá-nos uma ousadia dessa. Perseverança em minha oração. Hoje uma dor de cabeça já nos tira da oração. Mas a igreja nos mostra que avançar de joelhos é estar sempre perseverando. Não importa. Não importa o tamanho das dificuldades, nós devemos continuar em oração. Esse homem de Deus, ele sustentava 2.000 crianças. Ele sustentava 189 missionários. Ele ajudava mais ou menos 100 colégios com 9.000 alunos. E ainda distribuía com a organização do seu pessoal 4 milhões de folhetos. Tudo isso sem nenhum recurso, sem nenhum fundo estabelecido. Tudo isso através da oração, porque ele cria que Deus supriria. E a igreja do Senhor deve crer que mesmo em meio aos obstáculos, Deus sempre proverá. Deus proverá. Deus proverá.